A hora certa, a hora oficial do Brasil, horário de Brasília, são 20 horas e 36 minutos. A todos o nosso boa noite, estamos chegando, estamos começando mais uma live, o nosso canal Batistalk pelo YouTube, também estamos no Facebook e hoje, de forma em caráter experimental, também pelo Instagram. Tá, dito isso, falando um pouquinho da carreira da Marilene, vamos começar a conversa com ela aí. Marilene, o nosso boa noite, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela sua disponibilidade de estar hoje com a gente aqui. Fico muito agradecido. Boa noite a todos. Boa noite a esse povo lindo do canal do nosso amigo João Batista. É um prazer e uma honra ser convidada para fazer uma live junto com o João Batista, que ele vem trazendo profissionais da saúde para que possa trazer mais esclarecimento sobre todo tipo de técnica ou de segmento da saúde. Ele já me apresentou, eu sou Marilene Saramago, psicoterapeuta clínica, sou professora de terapeutas e sou educadora emocional, atuo nas práticas integrativas desde 2018. E já fui tanto CLT como empresária no ramo farmacêutico, conforme o João Batista já disse, há 22 anos. Então, eu conheço os dois lados, o lado da alopatia e o lado da terapia integrativa. E é um prazer estar aqui com vocês para tirarmos algumas dúvidas aí, trocarmos informações sobre terapias integrativas. Igualmente, Marilene, muito obrigado por ter atendido aí o nosso convite. E um pouquinho de geografia. Onde é que fica Nova Iguaçu? Eu digo assim, em relação à distância do Rio de Janeiro, capital. Nova Iguaçu é Baixada Fluminense, Uhum. Né? É bem próximo da capital, né? Então, quiser ver o mar, está bem pertinho. Uhum. E a gente está assim, bem localizado, é uma área muito boa, de grande população, né? Geograficamente é bem próximo da capital, não é interior. Não é interior. Mas tem praia? Tem. Rio de Janeiro tem muita praia, tem sim. Mas Nova Iguaçu, não? Não, Nova Iguaçu não. Nova Iguaçu Tá. é um município, Uhum. da capital, do estado. Podemos dizer assim, da grande Rio de Janeiro, né? Exatamente, da cidade maravilhosa. Certo. Marilene, o que seria então as terapias integrativas? Bem, as terapias integrativas é um conjunto, né? É uma junção de técnicas e ferramentas ou de práticas que atua no tratamento do indivíduo como um todo. Então, tem como o foco, né, que é o cuidado à saúde, é o cuidado do ser humano e o bem-estar de vida, trazendo um equilíbrio. E essas técnicas e ferramentas nas terapias integrativas, elas podem ser variadas, mas, né, o que tem como o objetivo principal, independente de qual técnica, independente de qual ferramenta, que nós vamos falar sobre isso, o principal objetivo é dissipar ou diminuir, né, essa desarmonização do ser humano, as dores físicas e emocionais. Esse é um resumão das terapias integrativas. Desarmonização. Desarmonização é o desequilíbrio, né, do ser humano entre o físico, o espiritual e o emocional. A terapia integrativa vem para poder trazer essa harmonização, esse equilíbrio. Esse é o objetivo principal. E quais seriam essas terapias? Elas se complementam, seria isso?
Exatamente. Algumas pessoas usam o nome de terapias complementares. Por que complementares? Porque trabalha paralelamente com a medicina tradicional, com a alopatia. Então, se eu recebo um paciente no meu consultório que já faz uso de medicação alopática, eu tenho que ter a responsabilidade de saber quais são as medicações alopáticas e fazer um tratamento alternativo, que são com técnicas ou ferramentas. Geralmente, que é a minha área, né, eu uso a terapia floral ou aromaterapia, ou mesmo a fitoterapia, que são as plantas, né, estratificadas em cápsulas. Mas existem outros tipos de técnicas e terapias, inclusive as terapias holísticas, que muita gente confunde até quais são a diferença entre terapia holística e a terapia integrativa. E qual seria essa diferença? Bem, a diferença das terapias é uma terapeuta que tem formação em terapia holística, ela pode sim se denominar como terapeuta integrativa. Só que é como a medicina. Um médico se forma em medicina e depois ele escolhe a especialidade que ele quer seguir. Então, ele Certo. pode ir para cardiologia, para ginecologia, né? Assim como um psicólogo, ele se forma em psicologia e pode seguir qual a linha da psicanálise, a linha do TCC. E um terapeuta, ele também pode escolher qual é a linha. Se for a linha, a parte integrativa, vai usar mais a parte medicamentosa, que é a parte de homeopatia, fitoterapia, os florais, aromaterapia. E a parte, quem quiser, né, quem sentir o desejo, for mais inclinada para a parte da holística, vai seguir mais a constelação familiar, o reiki, a radiestesia, a mesa radiônica, cristalterapia. Então, é simplesmente, se formou terapeuta, vai decidir qual a linha que faz sentido para aquele profissional. E pelo que eu vi você falar aí, são muitas, né? São bastante. São 28, para ser mais precisa, João. São Uhum. 28 práticas de terapias pelo MEC. Ministério da Educação já é registrada 28 práticas de terapias, incluindo terapias integrativas e terapias holísticas. E qualquer pessoa pode ser um terapeuta, Marilene? Clínico? Olha, eu costumo dizer que o primeiro critério para uma pessoa ser um terapeuta clínico é amar o ser humano, né? Porque é se colocar para servir. Eu acho que é a primeira coisa. E depois vem os critérios que a pessoa precisa ser maior de 18, ela precisa ter o segundo grau completo, não precisa ter nível superior. E também, além disso, obviamente, ela precisa ter uma formação em alguma dessas práticas, seja na prática holística ou seja nas práticas integrativas. E aí eu costumo dizer que quem vê não costuma desver. Então, geralmente, uma terapeuta clínica não tem apenas uma formação. Ela faz uma formação e aquela faz sentido e ela busca outra e busca outra até que ela seja uma profissional qualificada para poder atender no consultório. Mas os critérios básicos são exatamente esses, né? Ter o segundo grau, não precisa ter nível superior e fazer uma formação séria, buscar uma instituição séria para fazer uma formação. E em relação a tempo para se formar, varia de terapia para terapia? Sim, varia de técnica para técnica. Isso. Então, uma técnica de auriculoterapia, né, que são aqueles pontinhos Muito bem, são 21 horas e 3 minutos, 9 e 3.
Quero pedir desculpas aí aos internautas, pessoal que está nos acompanhando e a própria Marilene, que é a nossa convidada de hoje, e agradecer também a paciência dela por ter ficado esperando. Mas como nós falamos no início da live, estávamos transmitindo em caráter experimental pelo Instagram também hoje. A gente, de costume, transmite pelo YouTube, o canal Batistalk, e pelo Facebook. E hoje estávamos também transmitindo pelo Instagram. Pelo visto, não deu muito certo, né? Tem um problema técnico aí, acabou caindo o nosso sinal, mas já estamos de volta e vamos dar sequência, então, à nossa conversa, à nossa entrevista com a Marilene Saramago, terapeuta integrativa. Marilene, nós paramos na seguinte pergunta a respeito de qualquer pessoa que pode se tornar um terapeuta, né? Essa foi a pergunta que deixamos aí. Isso. Eu volto a responder que o primeiro critério, né, que eu costumo dizer para minhas alunas é de amar o ser humano, né? E após isso, o critério é ter o ensino médio, não precisa ter nível superior, ter mais de 18 anos, obviamente, e fazer um curso, uma formação em terapias integrativas ou em terapias holísticas. Eu não lembro se a gente já falou sobre a diferença da terapia integrativa ou terapia holística, mas a pessoa, quando começa um curso em terapia integrativa ou holística, ela não consegue mais parar. Então, até ela, quais são os critérios principais? Ter acima de 18 anos, não precisa ter uma graduação e ela precisa ter uma formação numa instituição séria de terapias integrativas, seja ela qual for. E uma instituição de... Uma instituição séria, né? Porque hoje em dia a gente está vendo por aí, né? Muitas instituições oferecendo cursos de uma semana, curso de 2 dias, e a gente precisa ver o CNPJ, porque depois que um terapeuta faz uma graduação, atinge a carga horária, essa terapeuta ela tem a possibilidade de entrar numa associação, se filiar. E essa filiação vai fazer uma auditoria, né, onde foi que essa terapeuta se formou, para poder, assim, certificar, ter o número do seu CRT, ter o seu carimbo. Então, por isso eu sempre digo, escolha uma instituição séria. Muito bem. Você falou aí em alunas, não tem aluno homem? Olha, eu tenho 5% de aluno homens. A maioria, né, eu atraio mulheres. Então, eu ensino mulheres maduras, porque geralmente eu atinjo aí acima de 30 anos. Então, eu ensino mulheres maduras a se tornarem terapeutas sem nível superior. E o meu modelo de ensino, eu consigo formar uma aluna ou um aluno, mesmo que seja 5%, em 9 semanas, pelo meu modelo de ensino. Certo. Ele perguntava na pergunta antes de termos saído do ar sobre o tempo, né, de formação. Isso, Ele falou que varia de terapia para terapia. De técnica, exatamente. né? De técnica para técnica. Um curso mais básico, que é a auriculoterapia, varia de 60 horas, dependendo do curso, 20 horas carga horária. Tem cursos que precisam até de 300 horas. Então, depende ali do tamanho do curso, de quantos módulos são, para poder definir a carga horária. Qual seria a mais longa? A mais longa é a fitoterapia, que é o estudo das plantas medicinais, porque ela dá habilidade para o terapeuta formular uma associação de fórmulas. São aquelas plantas encapsuladas,
né, que são os fitoterápicos, as plantas estratificadas em cápsula. Então, quem é que nunca já usou aí uma alcachofra sem ser do quintal da vovó? Uma alcachofra em cápsula. Então, isso é um curso de fitoterápico que a gente envia para uma farmácia de manipulação. Esse é o mais longo. Muito bem, a fitoterapia seria uma técnica mais prolongada para chegar a, digamos assim, se formar naquele curso, né? Isso, a se tornar um fitoterapeuta. Fitoterapeuta. Muito bem. A gente está aos pouquinhos aqui se ajeitando, Marilene. Sem problemas. Já quero mandar Opa! Eu tô com uma pessoa aqui que já foi nossa convidada, a doutora Isa Bieski. Ela é fitoterapêutica. Ah, que linda! Que linda! Famosa, não conhece? Ela ainda é muito famosa. Vou começar a seguir com muita honra. Doutora Isa, muito carismática, e ela foi a nossa convidada aí no começo desse mês, se não me falha a memória. Boa noite, doutora Isa, muito obrigado aí pela sua participação. Boa noite, doutora Isa. Vou lá para assistir a live dela, sim, com muito prazer. É um aprendizado eterno. Isso. E mais uma vez a gente pede desculpas às pessoas que estavam nos acompanhando. Infelizmente deu um problema técnico, né? A gente estava experimentando hoje também transmitir pelo Instagram, mas tivemos um probleminha técnico na nossa aparelhagem aqui, acabou caindo, mas a Marilene, com a sua calma, tranquilidade e paciência, nos aguardou. A gente retornou, né? Estamos dando sequência aí à nossa live desta quinta-feira, por sinal, a última do mês de julho, hoje dia 28. Falávamos sobre a duração das terapias, falávamos sobre a formação, né, das técnicas, lhe perguntei também sobre alunos e alunas, né, e eu quero lhe perguntar uma coisinha que estava aqui, acabei tirando tirando da pauta. Tem pessoas que, digamos assim, se enquadram melhor com uma técnica do que com a outra? Ah, sim, depende de indivíduo para indivíduo. Sim. Né? Conforme eu estava dizendo, a cada paciente que chega no consultório, nós fazemos um questionário, uma anamnese, né? Esse termo é muito mais usado pela medicina, mas é exatamente o que nós fazemos, é um estudo do caso daquele paciente e nós vamos ver dentro daquela demanda o que precisa mais aquele paciente, qual é a técnica mais assertiva. Então, eu posso entrar com uma técnica em terapia floral para que aquele paciente use paralelamente a terapia floral junto com os medicamentos alopáticos, porque nós não temos essa autoridade de retirar nenhuma medicação que o médico da medicina tradicional já está tratando aquela pessoa, mas a gente pode sim complementar, né, ou suplementar com um fitoterápico, ou tratar com uma aromaterapia, às vezes somente com aromaterapia ou com os florais. Então, cada paciente, né, que a gente que abre a porta, a gente tem uma surpresa de um caso a caso, a cada indivíduo um tratamento diferente. Por isso que eu digo que os terapeutas eles precisam se especializar cada vez mais, não ter apenas uma técnica para atender, tem que ter esse diferencial. Muito bem, você falou lá um pouquinho depois da abertura, são 28, né? Isso, são 28 práticas que já registradas pelo MEC. Uhum. E quais as mais procuradas? Bem, Ou mais utilizadas, digamos assim. Varia de região para região. Né? Eu morei em Mato Grosso do Sul por um bom tempo e eu já tive atendimento de reiki, procura, né? Como reikiana, também como barra de axis. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas já procuram mais a parte de fitoterapia, florais.
Então, isso varia muito. E tem muitos pacientes, Batista, que eles só querem se harmonizar, né? Diminuir aquela dor, independente de qual técnico o terapeuta vai usar. Ele só quer ser ajudado. Então, ele não chega no consultório falando: eu quero uma consulta de auriculoterapia, eu quero uma consulta de terapia floral. É o terapeuta quem tem que ter essa sensibilidade para poder observar naquele paciente qual será a prática mais assertiva. Então, não tem assim uma procura, eles não chegam buscando uma técnica, eles chegam buscando resultados. E pode ser que uma técnica aplicada no paciente não dê certo e tenha que passar para outra? Sim, tem pacientes que podem não se adaptar. Então, a gente faz um questionário, conforme eu estava dizendo. Então, a gente pergunta, faz algumas perguntas se o paciente tem alguma alergia a alguma medicação, crustáceos, esse tipo de coisa. E a gente começa, que a gente chama de dosagem de segurança, né? Se eu vejo que o paciente pode ser ajudado na terapia floral, eu vou usar uma dosagem de segurança. Se lá para o 16º dia eu vejo que aquele floral, porque eu estou sempre em contato com o meu paciente, dando suporte. Se eu vejo que ele não está tendo resultado, ele vai voltar no consultório e nós vamos adaptar uma outra técnica. Porque o ser humano é cada um, é individualizado. Né? Por isso, eu sempre falo que a terapia floral ela é individualizada. Eu, como professora da área, sempre falo que para as pessoas evitarem de comprar aquele floral que já está lá na prateleira das farmácias, drogaria, produtos naturais, exatamente porque é feito em larga escala. É feito para mim, que tenho 48, é feito para quem tem 30, para quem tem 50. Então, o floral do medo, por exemplo, né? É medo de quê? É um medo pontual, é um medo vago. Então, cada pessoa ela deve procurar um terapeuta para fazer a sua fórmula individualizada. É muito bom saber disso. Então, quer dizer que lá na farmácia foi feito em larga escala. Porque é Então, industrializado, né? Na sim, verdade. e tem um diferencial muito grande. Muito grande, porque quando o paciente chega no consultório e eu vou ver a necessidade de cada dor emocional, porque os florais ele não trata os sintomas, ele trata a raiz. Então, ali naquele floral pronto, a pessoa não sabe identificar a sua raiz, e um terapeuta floral sabe. Então, a gente vai colocar na fórmula exatamente o que ele precisa e indicar para uma farmácia de manipulação de confiança da cidade dele, e ele vai mandar fazer conforme o terapeuta pediu. Perfeito. Muito bem, estou recebendo aqui a Linaura Machado, que é nossa grande espectadora, né? Internauta, está sempre com a gente, da cidade vizinha aqui, Sombrio. Um abraço, Linaura, boa noite para você, para o Ademir, para toda a família. E a sua assistente aqui, né, a Jaqueline Menezes, né? Também está aqui no. A Jaque? Isso, minha parceira, minha sócia, isso mesmo. Legal. Abraço, Jaque, boa noite. Ah, Marilene, aqui quais certificações o terapeuta clínico pode ter? Olha, como eu disse, quanto mais técnicas o terapeuta se identificar para tratar um paciente, melhor, né? Ele vai ser mais assertivo. Se cada paciente eu não conseguir usar a mesma técnica, então não existe um número que ele possa ter, né? Ele pode se especializar, ele pode fazer o curso em várias, e ele deve ter especialização, ser mais presente naquela técnica. Então, hoje eu, Marilene, eu dou mais credibilidade na minha profissão, na minha consulta, na escuta terapêutica humanizada
e na terapia floral. Então, isso é o que eu já vi mais assertivamente que eu consigo tratar um paciente. Mas, se eu vejo que o paciente tem necessidade de um fitoterápico ou de uma outra técnica ou de uma outra ferramenta, porque eu costumo dizer que eu trabalho com cores, eu trabalho com movimento, então eu faço essa parte psicopedagoga, né, essa parte mais didática, onde o paciente pode trazer à consciência aquilo que ele não consegue me verbalizar. Então, eu trabalho com várias técnicas, mas a maior parte do momento eu trabalho com a fitoterapia e com a terapia floral. Mas o terapeuta ele pode, como eu disse, seguir a linha da radiestesia, do reiki, ou mesmo outras que fizer sentido para cada terapeuta. Muito bem. Marilene, no caso do Parkinson, qual seria a terapia mais indicada? Então, eu tenho pacientes de Parkinson, de AVC, tá? A gente faz um estudo, porque a gente tem que fazer um estudo desde o início. Como era a vida daquele paciente antes, como foi que ocorreu. Muitas vezes pode ter sido algum tipo de emoção que trouxe, que fez o corpo gritar, que é o que eu chamo, o corpo pedir ajuda. Então, a gente não tem um tratamento para o Parkinson em si. Assim como a medicina tradicional, a alopatia, ela vai trabalhar com anticonvulsivante para atingir direto no cérebro, para evitar aquele movimento involuntário. Mas onde é que a terapia integrativa pode entrar? Ele pode entrar nas emoções de uma pessoa que tem AVC ou Parkinson, porque aquela pessoa pode se sentir deprimida, triste, isolada, excluída, com vergonha. Então, a terapia integrativa ela vai tratar as emoções e não os sintomas do AVC ou do Parkinson. Deixei bem claro isso? Sim, sim. E automaticamente vai... Automaticamente aquela pessoa, exatamente, vai se tranquilizando e vai diminuindo os movimentos involuntários. Até porque o Parkinson é irreversível, né? Exatamente. Mas a gente pode trazer qualidade de vida. Sim. Muito bem. Quero mandar um abraço lá para o meu amigo Heitor José Bigarella. Boa noite, meu amigo Bigarella, tudo bom? A Zildete Felisberto, que é a nossa amiga Detinha. Um abraço, boa noite, acompanhando também a nossa live. A próxima pergunta é: quais são as certificações validadas? Bem, já existem várias certificações validadas, nós conseguimos isso daí com o projeto de lei 11.005 de 2018, né? Nós já estamos aí com algumas práticas validadas pelo SUS, então já existem algumas unidades do SUS, aqueles municípios mais abertos a isso, mas já está integrado, né, no artigo, se eu não me engano, 702, a portaria 702 do Ministério da Saúde, ele já validou algumas práticas como auriculoterapia, terapia floral, aromaterapia, constelação familiar, já são certificadas e validadas pelo SUS. Isso é uma grande vitória para a nossa área. E ajuda e muito, né? Nossa, ajuda muito, exatamente porque a medicina tradicional hoje, ela consegue enxergar que a terapia, a psicoterapia, ela é importante nesse tratamento paralelo com a medicação de alopatia. Então, conforme os médicos, a classe médica vai entendendo
e vai indicando aquele paciente dele a procurar um psicoterapeuta, a procurar uma terapia alternativa, isso nos traz mais validação. E, diante disso, o SUS viu o quanto isso era importante, né, dentro ali da saúde pública, e inseriu algumas práticas no SUS. Isso é muito importante. Com certeza. A Linaura está fazendo uma pergunta aqui, mas a Jaqueline já respondeu aqui no YouTube. É que a Linaura perguntou se as aulas são presenciais, né? Não, não, a Jaqueline já deve ter respondido, né? Claro Tem curso que online, nós né? temos turmas online, eu tenho alunas de Mato Grosso do Sul, eu tenho aluna de Aracaju, eu tenho alunas aí no Brasil inteiro, graças a Deus. Que bom, né? Tanto consulta quanto aulas online. Uhum. Diferença entre a aromaterapia e os florais. Tá, existe uma diferença assim muito brusca, mas que de fácil entendimento, né? A terapia floral, vamos ser mais claro que a terapia floral é mais paladar. E a aromaterapia é a terapia de memória olfativa. Então, o que quer dizer isso? O floral, ele é extraído, a essência das flores começou lá em 1930 com o Dr. Eduardo Bach, né? Ele começou a extrair as flores, são 38 florais, mais um que é o Jackson S. Ele extraiu essas flores lá da Inglaterra, ele era um médico inglês, né? Ele já foi bacteriologista, quase não saiu bacteriologista. Ele já foi um médico homeopata e ele também tratou o pessoal da guerra, que voltava da guerra, esses soldados, ele começou a tratar e viu que fazia sentido os florais de Bach. E a diferença entre um e outro é que os florais, ele é ingerido, é de uso interno. Então, ele trata as emoções via interna. E a aromaterapia, muitas indústrias dizem que pode pingar na água, pingar na língua, mas outros estudos, né, mais adiante mostram que não faz bem. Porque o óleo essencial ele tem um óleo carreador. E por trás dele, ele pode deixar uma natazinha de gordura no nosso fígado, e o fígado não é capaz de metabolizar. Então, nós só usamos a aromaterapia para olfato. Se for um óleo essencial cítrico, é para te trazer alegria, euforia, no final da tarde, aquele sono. Se for um óleo essencial sedante, nós vamos usar na beira da cama, um aromatizador no quarto, um aromatizador de ambiente. Então, a terapia floral, né, a principal diferença é que é de uso interno para tratar as emoções, e a aromaterapia de uso externo. Você pode colocar na cortina, tem aí cada receita, as farmácias de manipulação, água de lençóis, a aromaterapia na narina, no peito, para anticongestionante, as vias respiratórias. Então, existe essa diferença bem grande de aromaterapia e terapia floral. Certo. Eu quero mandar um abraço e uma boa noite lá para o meu compadre Salésio. Dando parabéns, sucesso sempre, disse ele. Obrigado, compadre. Obrigada. Boa noite, tudo de bom. Estou aqui com o Julão dos Correios. Semana que vem é com a gente, Julão. Abraço, boa noite. E o meu amigo Marcelinho Luiz Silva. Deixa eu só dar uma olhadinha por aqui. Marilene, Elinor está perguntando, essa pergunta com certeza ia vir, né? O valor do curso, né?
Então, a cada temporada nós abrimos, eu fechei agora uma turma, né, no dia 21, eu abri e fechei na terça-feira. A cada temporada, conforme a gente vai moldando as nossas aulas para ficar ainda melhor, né, para que a gente consiga. A minha hashtag é quanto mais terapeuta no mundo, melhor. Então, o nosso modelo de ensino ele se estreita para formar terapeutas que logo comecem a atender, do zero comece a atender. Então, tem lá na nossa bio a nossa próxima turma, lista de espera, né? E entrando lá, você vai saber qual é o valor dos cursos. Tem os cursos separadamente e tem o pacote para aquela terapeuta que tem o desejo de ter mais de uma ou duas formações e técnicas, que é importante, conforme eu estou dizendo. Mas para aqueles profissionais que não são iniciantes, já tem alguma prática, ele pode se formar em cursos separados. Certo. Muito bem, são 21 horas e 29 minutos, hora oficial do Brasil, horário de Brasília, nossa live Batistalk, estamos aí pelo canal e o Batistalk pelo YouTube e também no Facebook, com a Marilene Saramago, que é terapeuta integrativa, e eu quero dizer o seguinte, Marilene, em casos de situações mais agressivas, essas terapias são eficazes. Eu chamo de agressivas tipo dependência química, ou até mesmo esquizofrenia. O que você poderia Tá. dizer? Entendo bem quando você fala do agressivo, né? Em casos mais agressivos. Eu tenho pacientes agressivos, por exemplo, Alzheimer, que tem aquele paciente com Alzheimer que não é agressivo, e tem o paciente com Alzheimer agressivo. Né? A esquizofrenia, eu só pego um caso se o psiquiatra indicar um tratamento terapêutico. Então, geralmente, esses casos mais agressivos, ele vem encaminhado para nós. Então, o médico manda o encaminhamento, vendo a necessidade daquele paciente. Então, a esquizofrenia, no caso, muitas pessoas são retraídas, têm dificuldade de verbalizar. Então, ele já está medicado, obviamente, com anticonvulsivante, com antidepressivo, e o que ele precisa é de alguém de confiança para poder conversar, sabendo que tem essa ética. Né? Qual foi o outro caso que você falou sobre agressivo? Fala para mim. Dependência química. A dependência química. A dependência química, tá? Dependendo do grau, porque nós no consultório também vamos saber se essa pessoa dependente química for sozinha no consultório, sem nenhuma indicação de algum médico, é sinal que ela está muito aberta para um tratamento, ela quer de fato parar. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um questionário e a gente vai fazer um acompanhamento muito de perto. E por incrível que pareça, tá? Eu já tive resultados com tabagismo por auriculoterapia. Ah, mas tabagismo, o grau é menor do que uma dependência química mais alta, alcoolismo. Mas aqui no nosso pavilhão auricular, nós temos neurônios que levam informações para o cérebro. Então, por isso que eu digo que um terapeuta deve ser bem completo, porque no caso de um tabagismo, no caso de qualquer substância, uma droga, que cause um efeito mais destrutivo nas células, nós podemos usar de mais de uma ferramenta. Podemos usar antidepressivo que seja fitoterápico, que existe alguns, né? Existe as emoções, porque quando a gente controla as emoções com os florais de Bach, se é tristeza,
se é euforia, compulsão, nós conseguimos ali alinhar esse paciente diante de uma escuta humanizada. Então, se esse paciente vem por conta própria, querendo mudar realmente de vida, a gente consegue sim caminhar aí alguns passos. É muito interessante. Muito bem. E nos casos de autismo? Eu já tenho feito um trabalho, né? A minha irmã é psicopedagoga, doutora em educação, e ela tem esse trabalho voltado para o autismo. Eu ainda não trato crianças com autismo, somente na escutativa, né? Porque os florais de Bach, ele pode trazer algum desconforto para aquela criança. A gente tem que entender qual o grau do autismo, né? Se a mãe vai estar ali presente. Então, eu não tenho muitos casos ainda de crianças autistas, mas eu tenho estudado incessantemente, porque eu quero ter essa inclusão, sim, e quero ensinar as minhas alunas a atenderem. Muito bem. Bom, essa pergunta aqui você já respondeu, né? Mas se precisar, eu respondo de novo. Ou de novo, né? Tenho que ter faculdade para ser um terapeuta clínico? Não precisa, tem que ter acima de 18 anos, precisa ter o ensino médio, não precisa ter faculdade, tá? Desde iniciante a já um profissional de qualquer área, pode ser técnico de enfermagem, mas se sentir esse desejo de tratar o ser humano, de servir, essa pessoa tem ali uma chamazinha de terapeuta. Então, não é o nível superior que vai fazê-la ser uma excelente profissional e ajudar muitas pessoas. Não precisa ser graduada para ser uma terapeuta de excelência. Qual seria a terapia mais indicada na sua avaliação para depressão, ansiedade e síndrome do pânico? Olha, eu uso muito os florais e o fitoterápico. Eles andam alinhados, tá? E principalmente a escuta terapêutica, porque a escuta terapêutica humanizada, essa pessoa vai verbalizar no consultório o que ela não consegue verbalizar em casa. Isso eu tenho casos com adolescentes, né? Às vezes os pais eles ficam com medo de contar alguma coisa para os pais, seja bullying, seja escolha sexual, e traz isso para o consultório. E isso vai deprimindo um adolescente ou uma mãe de família que os filhos cresceram e agora ela não sabe mais, não teve uma profissão, isso começa a deprimir, a ter crise de pânico, não quer sair na rua. E essa escuta terapêutica humanizada vai me mostrar como terapeuta. A gente tem que estar sempre muito presente nas sessões para prestar atenção onde está a raiz dessa depressão, onde é que está a raiz dessa ansiedade e tratar com fitoterápico, que existem fitoterápicos incríveis, e também a terapia floral. Marilene, no caso de uma gestante que tem um histórico de depressão, tem como fazer um tratamento para que essa criança não venha também desenvolver essa doença? Ou Olha, amenizar? o que acontece? Como eu digo que nós tratamos a raiz e não o sintoma, eu precisaria saber o que trouxe essa depressão para essa gestante. Ela não queria a gravidez ou não está num momento que poderia engravidar. Então, eu estudaria primeiro qual é a raiz desse problema. A segunda questão qual é o momento que ela está agora. Em que trimestre ela está na gravidez? Em quantas semanas? Nós já temos estudos que a depressão, ansiedade, ela pode ser hereditária, mas também ela pode ser por traumas. Por isso a gente precisa identificar, será que a mãe, a avó, ela já tinha
um histórico depressivo, ansioso. Então, a gente precisa avaliar essa gestante, saber qual é a semana que ela está, porque senão a gente não pode usar os florais, tá? Não pode usar alguns fitoterápicos, mas existem técnicas na psicoterapia que ela consegue visualizar o motivo da depressão e a gente consegue tratar com a escuta humanizada e algumas ferramentas. Legal. E o tratamento com as terapias integrativa, a faixa etária tem alguma relação? Tipo, essa terapia é melhor para essa idade, essa para outra idade, para mais novos, Não, para mais velhos? Não tem essa não, questão. eu trato desde bebê Uhum, até 90 anos. O que uhum, muda, né, eu costumo dizer que a diferença entre um medicamento e o veneno é a dosagem. sim. Então, o que, que eu preciso ver? A idade desse paciente. Então, o bebê, se for para cólica, se for aquele bebê que não dorme, porque ele já estava acostumado ali com o quentinho da mãe. Então, a gente vai achar um floral assertivo de acolhimento com uma dosagem mínima. Se for um adulto que precisa também, eu vou te dar um exemplo muito simples, tá? Um bebê, quando ele chora muito, não é cólica e tudo mais, o que, que acontece? A gente lembra da síndrome do ninho vazio. Ele estava lá quentinho no útero da mãe e começou a ver o mundo, começou a mudar o ambiente. Então a gente trata. E existe aquelas mães que quando o filho voa, casa, vai estudar fora, fica com aquela síndrome do ninho vazio. Geralmente é o mesmo floral, só que com a dosagem muito mais elevada, óbvio, né? E aí um tratamento de escuta também, um tratamento psicoterapêutico para que essa mãe enxergue os benefícios do filho que voou. Então, não é a idade que diferencia, é o tipo de tratamento e a ferramenta que aquele paciente vai me trazer no consultório. Uhum. E no caso do Alzheimer, se a pessoa começa a ter sinais de que futuramente pode desenvolver o Alzheimer, existe uma terapia que possa já prever isso e É, alguma eficácia contra isso? então, existe os estudos de imagem, não sei se você já teve oportunidade, que o estudo de imagem, quando faz a ressonância, né, que corta partes do cérebro na imagem, e ali aquela parte mais azulada, mais rosada, já dá indício daquela pessoa provavelmente vir a ter Alzheimer a partir de certa idade. Quando essa pessoa já tem um diagnóstico, tá? Que ela começa a esquecer demais, esquece onde colocou o carro, porque é normal a gente esquecer onde botou a chave, ou na bolsa, ou na mesa. Mas não é normal você ir de carro para o trabalho, esquecer que deixou o carro na garagem e vir de ônibus. Então, assim, quando causa esse tipo de coisa que o paciente vai procurar um médico e o médico diz que já começou ali um fiozinho de Alzheimer e ele indica para um psicoterapeuta ou para um terapeuta, existem técnicas que nós vamos trabalhar para estimular aquela parte do lado límbico para poder começar a ativar o cérebro. Existe uma substância que é uma planta, um fitoterápico, onde faz a regeneração de células, tá? É um fitoterápico incrível, ele é antioxidante, ele aumenta o calibre da nossa veia ali, dos capilares, então ele aumenta o fluxo sanguíneo. E ele é um tratamento natural. E ele pode vir a dar qualidade de vida. Isso não impede de o paciente lá na frente realmente ter o diagnóstico, mas isso prolonga
e diminui, previne muito mais um paciente agressivo, um paciente que vai esquecer os parentes, o que acontece geralmente, né? E movimentar o cérebro. Eu sempre digo que nós devemos ler livros diferentes, com assuntos diferentes, fazer caça-palavras, mesmo quem ainda não tem nenhum tipo de esquecimento. Nós devemos movimentar os músculos do cérebro, assim como a academia, para fortalecer os músculos. Uhum. Mas a terapia integrativa ajuda, sim, num caso inicial de Alzheimer, sim. Muito bem. Pessoas com problemas no aparelho digestivo. É muito comum a fitoterapia. Primeiro, né, não me canso de dizer, nós vamos buscar raiz. Né? O que você digere? O que você não digere? Eu vou contar aqui, talvez seja relevante, né? Eu contar. Quando você diz aparelho digestivo, é uma pessoa que não consegue fazer a digestão do alimento, é isso? Problemas em geral, né? Intestino, estômago, né? Bem, Pessoas que muitas vezes têm refluxo, né? Prisão de ventre, né? Tudo que inclui o eu vou digestivo. te dar um exemplo, né, desse problema de digestão que acaba tratando todo o trato intestinal, Uhum. né? E aí eu tratei uma paciente que ela sempre reclamava desse refluxo, né? E que tudo que ela colocava ela não conseguia digerir. E aí, né, nas sessões, nas indagações, nos históricos que a gente vai perguntando, eu consegui identificar que ela tinha dentro de casa um relacionamento tóxico. Então, ela só ouvia palavras de baixa autoestima, de baixo escalão, era um relacionamento de abuso psicológico e ela não conseguia verbalizar. Ela só engolia o choro, engolia as palavras, que é o engolir sapos, né, que a gente fala. E quando eu trouxe isso para ela, quanto mais tempo ela vai conseguir engolir esse tipo de coisa. Ou seja, a raiz maior do problema dela era mais emocional do que gástrico. Mas se ela não tivesse esses, e nós tratamos, tá? Ela começou a reagir, começou a verbalizar, tipo, eu não quero mais isso para minha vida, não quero mais ser tratada dessa forma, e começou a diminuir o refluxo dela. Ela começou a conseguir digerir normalmente, o intestino funcionar melhor. Mas, se não fosse esse o caso, se eu não achasse uma raiz, nós iríamos tratar com algum fitoterápico, uma alcachofra, algo que pudesse ali mexer com o intestino, um sênio, uma cáscara sagrada, né? A gente ia ver qual parte ali do intestino grosso ou intestino delgado que pudesse estar trazendo algum problema intestinal para ela. Muito bem. E não poderíamos deixar passar e não falar sobre esse assunto. Pós-Covid. Pós-Covid. Existe o pós-Covid emocional e o pós-Covid físico, né? Então, a gente tem que olhar, ter esses dois olhares, porque o pós-Covid emocional trouxe para o consultório uma avalanche, né? E o pós-Covid físico trouxe para os consultórios da medicina tradicional por falta de olfato, por falta de paladar. E no consultório, no meu caso, que foi mais emocional, por várias perdas. Eu tenho paciente que perdeu no mesmo dia o esposo e a filha, leito lado a lado. Né? E aí, como é que reconstrói uma mulher dessa, que perde marido e filha, sem poder ir no enterro dos dois, saem de manhã de casa e não voltam mais?
né? Então, a gente tem que tratar essa pessoa emocionalmente para que ela tenha prazer de voltar a viver, né? Então, aí a gente tem ali várias ferramentas que nós vamos galgando e conseguindo isso, e ela está bem, graças a Deus. Agora, na minha área, né, na parte física, dores de articulação, que a maioria das pessoas começaram a sentir mais elevadamente, existem os fitoterápicos, a unha de gato e algumas outras aí. Na parte do olfato, eu trabalhei muito com aromaterapia. Então, por exemplo, o limão siciliano, que é o óleo essencial de limão siciliano, ele tem a propriedade de desobstruir toda essa nossa parte. É como alguém que tivesse sinusite. Então, muitos pacientes começaram a voltar a ter paladar, porque eu tratei o olfato com óleo essencial. E isso, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso tem gosto disso assim. Às vezes você nunca comeu, mas pelo olfato você sentiu o gosto. Então, com óleo essencial, a gente consegue tratar a falta do olfato e volta do paladar. Muito bem. 21 horas 49 minutos. A gente vai encerrar um pouco mais tarde hoje, em virtude de nós termos o problema aí de ter perdido o sinal. E a gente atrasou um pouco, né, Marilene? Mas vou fazer praticamente a última pergunta. O que eu preciso fazer para me tornar uma terapeuta clínica e começar a atender? Olha, se já tem 18 anos, né? Já tem o ensino médio, que no nosso tempo era o segundo grau completo, precisa buscar uma formação. Lá em 2018, eu costumo dizer para minhas alunas que eu fiz vários caminhos para chegar onde eu estou hoje. Então, eu fiz vários cursos para poder hoje modelar o ensino. Então, eu falo sempre para as minhas alunas, não percam tempo fazendo vários cursos. Faz um modelo de ensino onde vai te ensinar desde o primeiro atendimento, aliás, do zero até o primeiro atendimento. Então, nesses modelos de ensino, né, vou falar do meu caso. Eu tenho o método STI, que é o método Saramago de terapias integrativas, onde eu consegui reunir toda a minha bagagem, todos os meus acertos e os meus erros, e reunir num modelo de ensino, onde a terapeuta tem a primeira base, que é o sistema de escuta terapêutica humanizada, onde ela vai ter tudo isso que eu estou explicando para vocês, como ouvir essa pessoa. A segunda base, onde faz muito sentido, que é a terapia floral, que trata as emoções, né, a raiz do problema. E também tem um outro sistema que a gente pega pela mão até a terapeuta se regulamentar, se certificar, ter o seu CRT e atender no consultório. Então, é do primeiro passinho até o atendimento e lotar a sua agenda. E o bom do negócio é que pode ser feito tudo online, né? Tudo online, exatamente. São assim, eu reuni todos os meus erros e todos os meus acertos para formar terapeutas com excelência mais rápido, porque tem muita gente precisando de terapeutas nesse mundo com excelência, ser mais assertivo no tratamento. E até para que eles não cometam os erros que você cometeu, né? Exatamente, é um caminho Lá, mais fácil. lá. Isso é uma qualidade, né? Isso é uma virtude sua. Parabéns. Se eu não tivesse errado, hoje eu não estaria aqui, né? Eu aprendi até com os meus erros. Sim, é. Nós não aprendemos hoje que não dá para transmitir com o Instagram.
Aí, viu? Outro aprendizado, né, Batista? Como a gente quis hoje, não. Vamos ter que fazer alguma coisa, vamos ter que mudar, né? Vamos ter que melhorar. Exatamente, vai ter que arrumar aí alguma coisa, Alguma coisa vai ter exatamente. que ser mexida, né? Marilene, Exato. mais alguma pergunta que eu não te fiz, que seja relevante, alguma coisa que você queira falar e eu acabei esquecendo? Está aí para você dar as suas Não, eu acho considerações que eu finais, né? falei, eu falei é, dentro das perguntas, eu falei tudo o que precisa, né? O que o mundo precisa de mais terapeutas, quais são as formações que deve ter. Eu falei sobre um sistema assertivo, falei sobre que as pessoas precisam, né, de terapeutas. Se você que está ouvindo agora ou que vai ouvir essa live depois do João Batista no canal dele, ou se eu conseguir levar lá para o meu Instagram, que essas pessoas que têm uma centelazinha de ardência de desejo de ajudar pessoas e não sabe nem por onde começar, né? Ser terapeuta é uma profissão que você pode financeiramente viver dela, ajudar pessoas, fazer a diferença no mundo, seguir um propósito, porque muita gente acha que servir alguém é só, eu não tenho condições financeiras, mas toda vez que eu atendo um paciente no meu consultório, que eu vejo o resultado, eu fico mais rica de prosperidade. Não estou falando da parte financeira. Isso traz muita alegria, isso traz satisfação profissional e pessoal. Então, para você aí que tem um desejo de ser terapeuta, não precisa de um nível superior, porque muita gente pergunta, essa pergunta aí veio mais de uma vez, muita gente pergunta, eu preciso ter nível superior? Não. Precisa ter uma boa formação para atender outras pessoas, para cuidar do psique de outras pessoas. Muito bem. Então, para te encontrar, quem quiser fazer o curso, né? Enfim, uma consulta, estás no Instagram, né? Sim, É um Instagram é caminho mais curto. marilene.saramago. Uhum. Aliás, tem No vários vídeos lá, né? Tem vários vídeos. Também tem o canal no YouTube, Marilene Saramago. Né? A gente está fazendo uma transição no Instagram, né? Porque eles mudaram muitas normas. Então, de Mari Saramago está indo para o marilene.saramago, mas nos dois ainda me encontra, mas de preferência no marilene.saramago. Tem lá o nosso site lá que você pode entrar, conhecer mais sobre as terapias www.marilenesaramago.com.br e também no nosso canal do YouTube, Marilene Saramago. Bom, eu sei que já fizesse aí a sua consideração final, mas só uma perguntinha para Todas, pode falar. entre todas as terapias, quase não existe ou quase não existe contraindicação. Tudo em excesso faz mal, tá? Uhum. Então, essa história de que os florais, se tomar em excesso, se uma criança tomar em excesso, não faz mal porque é natural. Tudo em excesso faz mal. Então, o fitoterápico, porque é uma planta, não faz mal, sim. Só que a gente tem que considerar, tá, a dosagem e superdosagem. Como eu disse, a diferença de um medicamento para um veneno é a dosagem. Então, tudo tem uma certa contraindicação. Não é tão pesado quanto os alopáticos, que são muito tóxicos. Mas sim, a gente abre algum, por exemplo, só um exemplo, já que você perguntou, né? As cápsulas ou a pessoa que ingere muito gengibre, ele é uma planta, é uma raiz, mas pessoas que é hipertensa não pode. Então, já é uma contraindicação de um produto natural. Então, a gente precisa, sim, estar sempre se informando e procurando um terapeuta. Legal. 21h57, faltam só 3 minutinhos para as 10 horas da noite.
Esse é o canal Batistalk. E nessa noite de quinta-feira, então, eu tive aí a honra, a satisfação, a alegria de ter conversado com a Marilene Saramago, ela que é especialista em terapias integrativas, é psicanalista, capelã, terapeuta floral, fitoterapeuta e especialista em diversas práticas integrativas. E, além de ser uma pessoa aí muito carismática, né? Tranquila. Marilene, peço desculpas aí por ter causado aí o transtorno da Foi um espera, né? prazer muito grande. Mas a gente vai tentar aí depois rever ver o que aconteceu, né? É um aprendizado. Dá uma editada aí no vídeo para juntar tudo. Vamos ver que vamos deixar ele redondinho, bonitinho, tá bom? Uhum. Foi Muito um obrigado por ter prazer. atendido nosso Muito pedido. obrigada. Estou aqui para servir, viu? Quando precisar, estou aqui. Com certeza essa não foi a primeira e última, nós voltaremos a conversar em outras oportunidades. Fico Tá feliz. certo? Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. É isso aí. Então tá, por aqui a gente vai encerrando a nossa live dessa quinta-feira, dessa última quinta do mês de julho, 28, né? 28/7. Agradecendo os nossos apoiadores, Renatela, Auto ProSul, proteção veicular, mecânica de bem. Também esteve com a gente nessa noite Mamma Mia, playground infantil, funerária e assistência familiar Santa Terezinha, Farmácia Cardoso Farma, atendimento 24 horas. Também esteve com a gente Big Dog Lanches, Vital Mais, loja de produtos naturais e nutricionais, e Alfis Imóveis para escritório, da nossa amiga Cida. A gente volta na quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem a gente não vai falar de saúde, nós vamos trazer uma pessoa para falar da sua história de vida, tá bom? Na quinta-feira que vem, dia 4 de agosto. Um abração a todos, um abraço fraterno a todos e até quinta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau!